Então, o imaginário foi contaminado. Então, hoje, eu acredito que tem muito artista, músico, pintor, escritor, que escreveram obras dentro daquela equação gnóstica ali, dentro daquela estruturinha, sem perceber o que estava fazendo e acabou promovendo a ideia que leva a esse império da nova era aí do paganismo nas artes, né? Você veja o que é hoje a música. As músicas falam de ruptura, boa parte dos músicos falam de revolução, qualquer tipo de revolução. Desculpa te interromper. A arte, ela é arte própria. Oi? Desculpa te interromper. É que eu acho que esse exemplo vai fazer os alunos entenderem bem essa conexão que eu acho importante, porque não é o problema só político, não é só a tomada das decisões políticas e nem só o ambiente religioso, porque o ambiente artístico, cultural, todo o imaginário foi influenciado de tal forma por essas ideias, por esses princípios dessa cabala moderna, que eu até vou fazer uma aula sobre isso aqui, porque eu até não ando mais usando a palavra só cabala, né? Porque ela foi um negócio que se transformou tanto ao longo dos anos, dos séculos, né? Que hoje é algo completamente diferente do que era, por exemplo, no século XVI, lá na Espanha. E aí, para mim, uma prova da influência desse pensamento da cabala é que hoje a sua principal promotora, essa cabala moderna aí, ou pós-moderna, sei lá, ou diabólica, acho que seria o termo melhor, é promovida pela Madonna. É a maior promotora dessas ideias hoje. E ela, com a influência no mundo artístico, ela cooptou praticamente toda a pop music americana. Pode ver todos eles fazendo símbolo Illuminati, fazendo símbolo satânico, com essa numerologia, gematria, todas essas coisas que a cabala trouxe, reviveu na Idade Média, que tinham sido esmagadas pela cultura cristã. E ela revivou isso a partir do mundo, do começo da Era Moderna, né? Desculpa te interromper, pode continuar. Então a cabala, conforme você falou muito bem, ela entrou muito na arte. Não significa que o artista tenha noção muito de cabala, mas ele acaba aderindo a uma corrente, a um pensamento. Então, a própria arte, ela está vendendo a ideia para quem consome ela de algo revolucionário. O rock é revolucionário, aqueles quadros abstratos são revolucionários, vários filmes são todos revolucionários. Só consultar lá o professor Wilson Ferreira, que ele tem um site escrito Cinegnose. Então, ele defende a tese que boa parte dos cinemas americanos são gnósticos, dos filmes americanos são gnósticos. E lá ele dá várias classificações de gnose. É muito interessante esse site, Cinegnose. Ele é fundamental para entender o cinema moderno. Então, quem quiser, vai lá, entra Cinegnose. Então toda a arte ela está trabalhando com um processo revolucionário. E o que a cabala quer é um colapso total. Não um colapso total que não vai ter nenhuma estrutura viável no mundo. Colapso total de uma estrutura antiga, que é uma estrutura baseada em família, ou pelo menos o que restou dela, numa estrutura, romper com uma estrutura de tradição, ou que sobrou dela, daqueles valores caros para a humanidade, aqueles valores ligados ao direito natural. Então, é essa ruptura que a cabala acha que vai ter e vai trabalhar para ter no futuro. Isso é claramente previsto. A cabala defende o antinomismo, que é não ter regra. Olha, que várias letras de música, por exemplo, a letra do Imagine, do John Lennon, é totalmente cabalista, totalmente antinomista. Não sei se ele teve contato com cabalista ou não, mas a letra é totalmente. E você vê como isso se adapta bem às ideias do satanismo, porque o livro da lei, do Aleister Crowley, trata exatamente disso, né? Que tudo, não existe lei, que você pode fazer... A lei é minha vontade, né? Como aí o Raul Seixas pegou até um trecho e pôs lá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Da lei, exatamente. E uma sociedade alternativa. Porque a ideia é essa de criar uma sociedade alternativa. O Raul Seixas, no meu entender, era tão idiota
que não sabia o que ele estava falando, entendeu? Eu acho mesmo. Porque o Paulo Coelho já era um pouquinho mais esperto. O Paulo Coelho não, mas o Paulo Coelho também só foi aprender depois, que ele continuou envolvido com essas sociedades. Com mas essas o Raul, sinceramente, era um hippie muito louco, que eu tenho até pena dele, cara. Porque eu acho que ele embarcou numa canoa furada aí, que jogou um monte de talento dele fora por causa dessa paixão que ele adquiriu por causa com essa nova era aí, com o ocultismo, né? Só fez mal para ele, inclusive gente da família dele falava isso. Bom, mas, então, e essa ideia das mudanças de mentalidade, né? Vê como dá para amarrar uma coisa na outra? Vixe, abri um negócio aqui que eu não sei o que é. Viu como dá para amarrar uma coisa na outra? Você mostrou que a própria ideia da criação de um Banco Central é consequência de uma mentalidade que passa a idolatrar aí o Leviatã do Estado, né? O Estado, e cria essa paternidade, né? Que é uma. Eu acho que isso é resultado de uma mudança de mentalidade no âmbito espiritual, porque a pessoa passa a ver como pai que não mais Deus, né, o Criador, e sim uma entidade abstrata que ele também não consegue apalpar, mas que está ali e se chama Estado, que é o que acontece hoje. Propriamente a estatolatria. Hoje o Estado virou um ídolo no lugar de Deus. E eu acho aí, quando nós vemos esse negócio de Grand Reset, todo mundo falando que tem que ter uma nova ordem internacional, só para mudar o nome de mundial, né? Muitos usam esse termo para disfarçar. É lógico que isso daí é uma visão muito religiosa, de ruptura, de colapso das antigas instituições. Essa é uma ideia alquímica também, né? Sim. Porque o lema da alquimia era dissolver para criar. Eu não lembro mais de latim como é que era. Mas então você tem que destruir uma coisa anterior e criar uma coisa nova. Para você criar uma coisa nova, você tem que destruir a anterior. Esse é o lema da alquimia, que no fundo era muito ligado à cabala. Então, é um pensamento da alquimia também, que até é um livro que eu tenho aqui não está aqui nesse quarto, que fala que esse ideal das sociedades iniciáticas, que é o Ordo Ebical, né, a ordem sobre o caos, né, que a ordem vai emergir do caos, eles explicam lá do ponto de vista da alquimia que se você não destruir, né, então você vai tentar reformar essa ordem, ela nunca vai ficar diferente. Então tem que destruir tudo, né? Essa ideia também é muito cabalista. Para quem quiser ler uma coisa nesse sentido, tem um livro muito bom, chamado Redenção e Utopia, do Michel Levy. Ele cita uns autores excelentes que vão falar da ideia do colapso total. O Gerson Cholin também fala que o Gerson Cholin, os livros estão mais difíceis de ser encontrados, mas o Gerson Cholin é o melhor autor. Eu vi aqui, mas está difícil para comprar aquele que você indica lá. Grandes Correntes da Mística Judaica é muito bom, o Sabbatai de Sevi é muito bom, os textos deles partos por aí são muito bons. O Sabbatai de Sevi eu comprei e ainda não chegou. Eu consegui achar. São muito bons. Ele trata da ideia de ruptura, ele trata da ideia de destruir uma coisa antes para poder construir uma nova. Ele trata também da escatologia, do projeto final, como os cabalistas pensaram, como o pensamento moderno hoje está pensando. Esse livro do Redenção e Utopia, ele cita autores que vão mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio. É muito interessante ver. A própria visão marxista é uma visão cabalista, porque ela pressupunha um colapso completo do capitalismo para vir o socialismo, né? Então a ideia dele também era de colapso também. O Darwin também imaginava um colapso racial no futuro. O Marx também empregou também o termo racial. Aquele Moses Hess, no século XIX, também empregou a ideia de um colapso racial. Então os autores vão ao colapso racial, o colapso entre as nações. E o Thomas Malthus fala do colapso do aumento demográfico. Exatamente. Está vendo como colapso? Se a gente for ver para trás,
O que vai ter de autor falando de colapso, aí já citamos Malthus, Moses Hess, Marx, Hitler e outros, todos eles falando de colapso. Toda a estrutura do pensamento moderno está aí. Toda a estrutura do pensamento moderno, nós não estamos exagerando nada. O que esses autores, que eram ligados à sociedade secreta ou não, eram mais ligados ou menos à cabala, eram mais ou menos ligados a veias esotéricas, tudo que eles falaram está conceituado nessa doutrina. Fala. Me ocorreu agora que a base de todo o ambientalismo moderno é aquele relatório Limites do Crescimento, que foi criado por 3 autores lá do MIT, acho que é Dana Widows, acho que é o nome dela, o marido dela e mais um outro pesquisador, por encomenda do Clube de Roma. E qual é o tema ali? Limites do crescimento. Se a gente tem um limite para crescer, senão entra em colapso. E, olha, foi muito bom isso que você falou, porque amarra um monte de ponta, né? Eu vou até chamar isso de o elemento do colapso, que é, de fato, algo defendido por tudo que eu li sobre cabala moderna, está baseada no colapso. E o colapso explica todas as ideologias que estão levando o mundo... Nos últimos 150 anos, se a gente for ver, vários autores estão falando de colapso. O que esses ecologistas falam é o seguinte: se nós não fizermos alguma coisa, o que vai acontecer? A Terra vai entrar em quem? Colapso. Sempre assim, é colapso. O sistema financeiro está à beira de um colapso. Todo mundo, se a gente for ver, o colapso é uma palavra que está aí. A palavra histórica, uma palavra que já, olha, isso aí é da doutrina da cabala há séculos atrás, né? E que aí foi entrando no pensamento, aí um estuda, pega para um lado, outro estuda, pega para o outro e vai. Então, com essa ideia de colapso, que é uma ideia agnóstica, que é uma ideia mística, eles querem fazer uma nova sociedade e também um novo homem, hein? É um novo homem, não vamos esquecer do Golem. Golem é outra coisa cabalista. Então, eles querem um novo homem. Essas ideias de chip, um outro no termo, claro, porque há 150 anos não havia, já era uma ideia que já era ventilada, de criação de novo homem. A criação do novo homem pode ser em 2 veios. O veio tecnológico, com chips, braço mecânico, o que for coisa biônica, ou pela via mística, ou os dois ao mesmo tempo. Então, a ideia de um novo homem, a ideia de uma nova sociedade é alimentada há séculos. Isso só pode vir depois de um colapso total. O que vai vir depois, não faço a menor ideia. Mas o que se está trabalhando é justamente a aplicação dessa teoria.